Amém, irmãs, amigas. Traz uma mensagem aqui, né? Baseada, na verdade, numa ministração que eu estava ouvindo do irmão Pedro Dong, na qual ele traz, né? Nessa mensagem, ele traz, eu vou tentar deixar aqui no YouTube a mensagem para quem tiver interesse. Muito rica, eu aconselho, né? Muitas revelações os irmãos vão ter. E ele traz, né, sobre a vida de Jó. Ele falando que Jó, né, o Satanás foi ao Senhor e pediu permissão, né, para mexer na vida de Jó, para que mostrasse que Jó não era tão fiel e queria blasfemar, né, contra Deus. Porque o inimigo, ele vive assim, ele vive de olho em cada um de nós, principalmente nós que nos achamos, né, perfeitos. E ele vive tentando nos acusar, né, ele é nosso acusador. Enquanto Jesus veio para nos salvar, né? Morrer pelos nossos pecados, Satanás, ele quer acusar. Então, ele pede permissão, né? E o Senhor dá permissão, dizendo que não mexa na vida dele. Vou fazer um breve resumo para chegar no ponto que seria já no finalzinho, né? Do livro de Jó. E aí, ele começa, né? A destruir a vida de Jó, né? Ele tira filhos, né? Tira as riquezas, né? Jó era um homem muito rico, também tinha muitos filhos, tinha esposa. E aí ele vai ceifando, né? Sem tocar na vida de Jó, assim como Deus falou. Porque o Satanás vai, mas ele sabe até onde ele vai, né? Com os filhos de Deus. Nós temos a proteção do Senhor. Então, para quem ainda não tomou sua decisão, busque ao Senhor, né? Queira essa proteção. Porque aqueles que realmente estão no caminho do Senhor, nada acontece sem que o Senhor permita, sabe? Tudo que acontece na vida de quem serve a Deus, que realmente serve a Deus de coração, obedece seus mandamentos, tenta fazer a vontade dele, nada é desprezado, nada é por acaso. Tudo existe, tudo acontece para amadurecimento, crescimento, né? E a santidade, né? Então, enfim. E aí ele, fazendo tudo isso, Jó continua firme, né? Em amor a Cristo, ou em amor a Deus, né? Servindo a Deus, servindo ao Senhor, não blasfema. E aí ele volta ao Senhor. E aí ele dá a permissão para tocar na saúde dele, mas não tirar a vida, não tocar na parte interna. E assim, Jó, ele fica doente, né? Na palavra fala que sai pus, né? Feridas abre. E ele sofre muito, né? Diz que ele usa cacos de vidro para se coçar. E a mulher dele vendo aquilo tudo, né? Não vamos julgar ela, né? Cada um sabe de sua dor. Vendo aquilo tudo, passando por todo o sofrimento que ela passou da perda dos filhos, né? Ela manda que ele amaldiçoe Deus e mesmo assim ele não amaldiçoa, ele continua ali firme, né? Até que os amigos de Jó vão visitar ele, né? E aí começa o tratar, né? Porque assim, muitas vezes a gente tem uma capa, a gente consegue, né? Deus sabe até onde cada um consegue suportar, né? E Deus, ele quer mostrar a cada um de nós que realmente nós somos, né? Então, o amor de Jó não estava nas riquezas, né? Não estava nos filhos. Tinha amor sim, mas o amor ao Senhor estava acima disso. Mas não estava acima do ego dele. Não estava acima do eu dele. E quando os amigos começam a confrontar Jó, né? A levar a reflexão, você pecou, o que você fez? Jó, não fiz, não pequei. Né? Tô falando assim no vocabulário mais fácil para o nosso entendimento e para o meu também. Não pequei, eu fiz tudo certo, vocês estão querendo me acusar, e aí começa aquela discussão com os amigos, né? E entrando em uma esfera, né? Porque já começou a mexer com o ego dele, com o eu dele, né? E aí começou a levantar nele a ira, né? A raiva, o descontentamento. E aí ele já foi ao Senhor, né? Aí ele já se rebelou, né? Ele vai ao Senhor cobrando por que isso, eu não mereço, né? Muitas vezes a gente é assim, né? Realmente a gente
tem um viver, né, muito santinho, né? Mas dentro de nós temos sentimentos, né? Dentro de cada um de nós existe esse sentimento, porque na palavra ele traz, né, o próprio Deus. Ele cita duas criaturas, né? Belmonte e Leviatã. Belmonte ele cita lá no Jó 40, 15, né? Ele fala, observe bem o Belmonte, né? É uma criatura que era dentro de nossas almas. E o Leviatã, que ele cita lá no 41, né? Eu não tinha visto ainda, não tinha observado. São como se fossem duas entidades que ela mescla a nossa alma. E ela é soberba, é orgulhosa. E ele se levanta em Jó, né? Quando ele é tocado no profundo, porque ele se achava certinho, santinho, que ele não merecia sofrer, que ele não merecia passar pelo que estava passando, e ainda as acusações dos amigos, quando ele começa a ser mal visto, né? Mal interpretado pelos amigos, ele não suporta. E aí ele vê o Senhor com fúria, e o Senhor confronta ele, e pergunta a ele quem é ele. Ele é criatura. E o Senhor pergunta a ele lá no 38, né? Cadê? Quem foi que estabeleceu? Ele faz várias citações, né? Perguntando a Jó, né? E pergunta a ele quem foi que estabeleceu os limites para o mar quando as águas surgiu do abismo. Quem foi que cobriu o oceano nas nuvens? E aí pergunta se ele é capaz de lutar contra esse sentimento. Muitas vezes nós temos esse sentimento dentro de nós. Ele faz parte da natureza, ele faz parte da nossa alma. O orgulho, a inveja, a soberba. A gente às vezes fala assim, não, se tem um sentimento que não me domina, é o orgulho e a inveja. Em alguma área das nossas vidas, a gente, se realmente a gente olha para dentro de nós, a gente vê que existe o sentimento de inveja ou de soberba, né? Quando nos achamos melhor do que alguém, né? Quando achamos que falamos melhor, que comemos de forma mais adequada, que nos vestimos de forma mais adequada, né? Que nós sabemos, que temos eloquência, que temos conhecimento. E o orgulho vem muitas vezes com um elogio sutil, né? Um elogio sincero, mas aí a gente se acha, né? Nós temos que lutar contra isso, dia após dia, porque esses são sentimentos que a gente não quer ter, ninguém quer admitir, mas a gente não é escrava desse sentimento, né? Nós sozinhos não conseguimos vencer esses sentimentos, é por isso que nós precisamos do Senhor, do Espírito Santo em nossas vidas, porque quanto mais perto do Espírito Santo nós estamos, mais nós conseguimos enxergar, né? Enxergar a esfera espiritual, né? Essa esfera que não se vê com os olhos carnais. Então, vamos nos aproximar cada dia mais do Senhor, né? Que esse tratar lá dentro de nós, esse sentimento lá dentro de nós, que a gente consegue compreender que não é o homem que vê, que é a gente, é Cristo que nos mostra que nós temos. Esse trabalhar lá no profundo é a santidade, sabe? É quando nós já estamos nesse nível, né? No nível de maturidade elevado. No nível de maturidade que a gente não está mais preocupado com o externo, porque o externo já acontece. Mas nós estamos preocupados com nós mesmos, nosso relacionamento com Deus, que ninguém aponta, que ninguém vê, mas que nós enxergamos, porque o Espírito Santo nos revela, que Deus nos revela. Que nós, irmãos, principalmente os que já estão nessa caminhada com o Senhor, que a gente venha buscar isso, venha buscar de Deus, enxergar dentro de nós, ver dentro de nós, que muitas vezes a gente vê o que um irmão faz, de certo, de errado, né? O que a gente faz da parte externa, né? Como a gente vai vestir, como a gente vai falar, como a gente vai sorrir, né? Aquele padrão cristão. Mas a santidade, ela está lá dentro. E na palavra fala que sem santidade ninguém verá Deus, né? Então vamos buscar nos santificar, porque na palavra fala que aqueles que buscam o Senhor são santos, né? Os filhos de Deus são santos, são separados.
Então vamos buscar isso, vamos buscar melhorar dia após dia para nós, para Cristo, não para o homem, porque do homem nós nada iremos levar, né? E nós temos que nos apresentar ao Senhor santos, né? Eu quero deixar essa mensagem e peço ao irmão que esteja em oração pela minha vida, né? Para que o Senhor venha me guardar, venha me purificar, realmente eu venha viver, né? Isso que eu ouvi, isso que eu senti, isso que eu estou falando para mim mesmo, né? Em primeiro lugar, o Senhor trata com cada um de nós para depois a gente externar. Que o Senhor que eu venha estar buscando isso dentro de mim realmente, né? E que o Senhor abençoe e esteja com cada um de vocês, viu? Obrigada. Tchau.